Olha só, quando a crise aperta, o que é que se corta primeiro? O jantar fora, aquela viagem, umas roupas novas. A lista é enorme, né? Mas tem um gasto que fica lá, firme, quase intocável. Hoje, a gente vai entender por que, não importa o que aconteça com a economia, o setor de farmácias parece ter uma demanda que é simplesmente a prova de balas. E a prova está aqui, bem na nossa frente. Dá uma olhada nesse gráfico. A barra do varejo geral, ela despenca numa recessão e feio. Agora, olha a barra das farmácias. Estável, quase que nem se mexe. Isso acontece por um motivo muito simples, na verdade. Saúde não é um luxo que dá para cortar, é uma necessidade que se protege. E contra os números, bom, não tem argumento. Mas claro, essa estabilidade toda não acontece por acaso. Ela é construída em cima de um pilar super forte, um conceito que funciona como um escudo mesmo, sabe? Contra as tempestades da economia. Vamos entender que pilar é esse. E o nome disso é gasto não discricionário. É um termo que parece chique, mas a ideia é bem simples. São aquelas compras que a gente não tem muita escolha. Não é sobre o que a gente quer comprar, mas sim sobre o que a gente precisa para viver bem. E nossa, isso muda completamente o jogo. Essa balança aqui deixa tudo bem claro. De um lado, os desejos, viagens, jantares, são os primeiros a serem riscados da lista quando o cinto aperta. Agora, do outro lado, as necessidades. O remédio para uma condição crônica, por exemplo, simplesmente não tem competição. A saúde sempre, sempre vai vencer. E é essa certeza que alimenta a receita do setor. E aqui tem um paradoxo que é fascinante. Em tempos ruins, o estresse aumenta, e com ele, a necessidade de cuidar da saúde. As farmácias ganham. Em tempos bons, sobra mais dinheiro para investir em bem-estar, vitaminas, suplementos, cosméticos, e adivinha? As farmácias também ganham. É um modelo de negócio que consegue se beneficiar nos dois extremos do ciclo econômico. Impressionante, né? Mas essa resiliência em crises é só uma parte da história. Existe uma força muito maior empurrando esse setor para frente. Uma mega tendência que não é uma aposta, não é um talvez, é uma inevitabilidade demográfica. E essa força é o envelhecimento da população. É só olhar a projeção nesse gráfico. A linha só sobe. Nas próximas décadas, o número de pessoas mais velhas vai aumentar cada vez mais, o que significa uma coisa: uma demanda crescente e garantida por medicamentos e cuidados. É um vento a favor, fortíssimo para o setor. E qual o impacto disso na prática? É um efeito multiplicador gigante. Uma pessoa mais velha não só consome mais, como consome com muito mais frequência. É só pensar nos medicamentos de uso contínuo, aquele que se compra todo mês sem falta. Isso cria uma demanda futura que não é só maior, ela é mais previsível e, claro, muito mais lucrativa. A lógica aqui é bem direta. Mais idade geralmente significa mais condições crônicas. E isso transforma a compra do remédio. Deixa de ser uma coisa pontual para virar praticamente uma assinatura mensal. Para as empresas, isso quer dizer um fluxo de receita estável, previsível, que pode durar décadas por cliente. É um modelo muito poderoso. Ok, então a gente já entendeu que a demanda é praticamente garantida. Mas como as grandes redes fazem para proteger esse mercado? O segredo não é só ter o cliente, mas sim construir um verdadeiro fosso ao redor do negócio, sabe? Criar barreiras que dificultam muito a vida da concorrência. As gigantes do setor constroem essa fortaleza com 3 muralhas. Primeiro, elas dominam os pontos nobres, aquelas esquinas mais movimentadas que todo mundo passa. Segundo, elas usam o enorme poder de compra para negociar e conseguir preços muito melhores com os fornecedores. E terceiro, uma logística super eficiente, que garante o produto na prateleira e protege as margens de lucro. Claro que nem tudo são flores. Nenhum setor é um paraíso sem riscos. O principal desafio aqui é a famosa guerra de preços. Quando todo mundo vende o mesmo remédio, o que sobra para competir? O preço. É por isso que ter uma operação super eficiente e vender produtos com margem maior, como cosméticos, é absolutamente vital para conseguir sobreviver e, claro, lucrar. Então vamos juntar todas essas peças. Como tudo isso se traduz na prática para quem pensa em investir? Qual é a tese final aqui? Bom, a tese se resume a isso aqui. O crescimento vem por 2 vias: abrindo mais lojas e fazendo cada cliente gastar mais. O fluxo de caixa é tão previsível que permite o pagamento de dividendos consistentes. E, talvez o mais importante, o setor funciona como uma âncora de defesa, segurando a estabilidade de um portfólio mesmo quando o resto do mercado está uma tempestade. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão.
Em um mundo que vive de tendências passageiras, de modas, de incertezas constantes, qual é o verdadeiro poder de se basear em algo que não é uma tendência, mas sim uma inevitabilidade demográfica?